Em Cristo nos tornamos participantes de sua natureza divina. É isso mesmo. Na segunda carta de Pedro, ele nos lembra que se estivermos sendo santificados dia a dia por meio de nossas atitudes, nós participaremos da glória com Cristo Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe. Deixe o seu like aqui nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Esse vídeo faz parte de um devocional diário, uma série de devocionais, na verdade, que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram, @isapenha Mensagens de Vida, e aos sábados e domingos eu subo o vídeo aqui gravado para que você que só faz parte do meu canal aqui no YouTube possa ter acesso a um pouco do conteúdo, a um pouco do que acontece nesse projeto de leitura anual da Bíblia. Hoje estamos falando acerca dos capítulos 21 a 23 do livro de Ezequiel e o primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Lembrando que nós finalizamos a primeira carta de Pedro ontem. Estamos aí na reta final desse projeto de leitura bíblica anual que iniciou no dia 1º de janeiro deste ano de 2024. Vamos lá então, o capítulo 21 do livro de Ezequiel. A ideia central é Babilônia, símbolo do juízo de Deus. Ou seja, por meio da Babilônia que Deus trouxe, que Deus infligiu juízo sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém. Olha só o que o profeta Ezequiel vem dizer. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Deus estava contra Jerusalém, contra Judá, por quê? Por causa dos pecados, por conta de toda a iniquidade que essa nação, a nação que Deus escolheu para ser sua, a nação que Deus escolheu para livrá-los da escravidão, eles se viraram contra Deus, cometendo atos que Deus abomina, ou seja, principalmente a idolatria, cometeram crimes, ofereceram seus filhos em holocausto, digamos assim, em sacrifício a outros deuses. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. Ezequiel fazia uma representação andando pelas ruas e gemendo. Deus sempre buscava, por meio da atitude do profeta, ele demonstrar uma lição espiritual por meio das atitudes físicas, das atitudes corporais do profeta. Deus queria mostrar uma lição espiritual à nação. E ele prossegue assim: e quando perguntarem por que você está gemendo, você dirá: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda mão penderá frouxa, todo o espírito desmaiará. E vem chegando, sem nenhuma dúvida, vai acontecer. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel iria responder isso para o povo quando eles perguntassem por que eles andavam gemendo. Ele diria: porque eu estou sabendo notícias que virá uma grande aflição sobre essa nação, virá uma grande aflição sobre essa cidade. Ele vai dizer aqui que todo espírito desmaiará, toda mão penderá frouxa, quer dizer, o ser humano seria aniquilado, o ser humano perderia suas forças diante do poder de Deus. Eles estavam colocando o seu poder nas muralhas de Jerusalém, no seu poder bélico, no poder dos reis, no poder das alianças políticas que os reis de Judá estavam fazendo com nações perigosas como era a nação de Babilônia, a nação da Assíria, com o próprio Egito. Lembramos que Zedequias ele pediu ajuda aos egípcios para combater contra a Babilônia. Eles não se lembravam mais que Deus os havia tirado com mão poderosa do Egito para levá-los à liberdade de uma terra própria. Por isso é que Deus vem pedir que Ezequiel faça essa representação de andar gemendo. Isso era para demonstrar o quanto o povo iria sofrer as consequências das suas escolhas. Não que Deus seja tirano, que Deus
tenha prazer no sofrimento humano, mas Deus por décadas enviou profetas, Jeremias, Isaías, o próprio Ezequiel, Daniel, para mostrar que a nação precisava de arrependimento, necessitava de conversão, e eles não deram ouvidos. Como nós vimos há alguns capítulos anteriores, Deus vem dizer para o profeta: eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por isso é que o juízo chegou. E eu sempre tenho lembrado você que está participando desse devocional, que Deus ele envia mensagens para nós por meio de outras pessoas, por meio de algumas notícias que nós recebemos, por meio de alguma aflição que nós podemos passar. Ele está nos avisando: volte para mim, leia a palavra, busque ajuda, volte para uma denominação, se volte para uma igreja, para que você possa se aproximar mais de mim e converta o seu coração, converta-se do seu pecado. Nós não podemos fazer ouvidos surdos e olhos cegos para aquilo que Deus quer mostrar para nós, assim como ele fez com as nações de Judá e Israel. Capítulo 22, Deus não vê os nossos pecados? Deus há poucos capítulos também disse que os homens, os líderes de Jerusalém, estavam profanando o próprio templo. Dentro do próprio templo eles estavam adorando ao Deus Sol, as mulheres aproximavam ramos dos seus narizes, quer dizer, elas estavam buscando como se tivesse, por meio do cheiro das plantas, elas estivessem buscando um alívio para suas dores. Elas estavam também idolatrando outros deuses no próprio templo, e assim os próprios líderes estavam ali também. E eles diziam: Deus não nos vê. Será que Deus não nos vê? Vamos ver aqui o que ele vai falar a respeito dos pecados que estão sendo cometidos lá em Jerusalém. Ezequiel vai dizer: veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Deus estava vendo tudo que o povo estava fazendo. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Nada do que nós façamos debaixo do sol, próprio Salomão diz isso em Eclesiastes, tudo que acontece debaixo do sol. Tudo que acontece debaixo do sol, Deus vê, Deus sabe. Deus é onisciente, onipresente para saber como você está agindo, como eu estou agindo. Deus sonda o nosso coração, como diz Davi no Salmo 139. Ele sabe quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos. Deus sabe se estamos na escuridão, se estamos na luz. Não adianta eu buscar me esconder de Deus debaixo de uma pedra ou qualquer outro lugar, que lá ele me verá. E ele conhecia todos os pecados que Jerusalém estava cometendo. Ele diz assim: em seu meio há aqueles que desonram a cama do seu pai, que desonram a cama de seus pais. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. Outro ainda desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Deus abominava essas promiscuidades, Deus abominava esses crimes contra a honra, principalmente. Nós sabemos que a honra é um princípio que faz com que Deus nos recompense pela honra que nós damos. É um mandamento, a honra ao pai e à mãe, e há também uma promessa nesse mandamento. Honrar pai e mãe vai fazer com que os nossos dias sobre a terra sejam prolongados. Deus abominava o pecado da desonra. E aqui imagina desonrar a própria irmã de sangue, irmã de pai, irmã de mãe. E Deus estava vendo tudo isso que eles estavam fazendo e se esquecendo do próprio Deus. Porque uma vez que eu sinto a presença de Deus, que eu sinto a presença do Espírito Santo, imediatamente quando eu peco, eu já fico quebrantada.
é comum, é inerente ao ser humano pecar. Não há como nós passarmos um dia sequer sem pecar por palavras ou por ações, por atitudes, por omissões. Mas uma vez que nós estamos tão próximos da luz, como a luz de Deus é imensa, é grandiosa, imediatamente essa luz já mostra o quão nós estamos pecando e o nosso coração já se quebranta. Nós já podemos cair de joelhos e pedir perdão e fazer aquele esforço tremendo para guardar a nossa língua do mal, da calúnia, da injustiça. E aqui Deus está dizendo que eles se esqueceram dele. A nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. A escória que ele diz aqui é os metais que contaminavam o ouro e a prata também. O ouro principalmente, que era purificado por meio do fogo, ele vai dizer que a nação de Israel se tornou escória para ele. É aquele metal pesado que contaminava o ouro. E ele disse, já foi ouro para mim um dia, já foi joia, mas hoje só é a escória, só é o que sobra do metal nobre. Ele vai dizer que os príncipes, os sacerdotes, os oficiais, todos eles estão desonrando o nome do próprio Deus, desonrando o próprio templo. Ele vai dizer também acerca dos profetas. Os profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Eu venho dizendo ao longo do livro de todos os profetas que nós vimos até agora, que havia os falsos profetas. Haviam aqueles profetas que os reis contratavam para enganar o povo, para dizer que estava tudo bem, que não haveria o juízo de Deus. Muitos deles falavam, a mim veio a palavra do Senhor. E olha aqui, o próprio Deus dizendo, seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Esses profetas falavam em nome de Deus, mas eram mentirosos. E também ele vai dizer que o povo estava desonrando o seu próprio nome, desonrando o templo. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Quer dizer, quando Deus enviava esses profetas para falarem sobre o juízo iminente sobre a nação, sobre a cidade, Deus disse assim, eu esperei que algum homem defendesse a própria cidade, que se colocasse entre mim e a cidade, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Quer dizer, ele está colocando aqui que todos os homens, que todo o povo, que todos os líderes ali estavam cometendo os mesmos pecados e haviam se esquecido do Senhor. O capítulo 23 nós veremos uma alegoria, ou seja, uma metáfora, uma parábola sobre a promiscuidade da cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ou seja, a capital de Israel, e Jerusalém, que era a capital de Judá, ou seja, do Reino do Sul. Depois de Salomão veio a divisão do território de Israel, que era um só, dividiu-se em dois, dividiu-se em Reino do Norte, sendo Israel, capital Samaria, e Reino do Sul, sendo Judá, capital Jerusalém. E ele coloca aqui essa alegoria dizendo que existia duas mulheres, Oolá, olha o nome, Oolá, que é Samaria, e Oolibá, que é Jerusalém. Ele vai contar que essas mulheres, elas se prostituíram, elas deixaram que seus corpos foram tocados, elas olharam desejosas para outros homens aqui representados pelos governos assírios e babilônios, que elas se deitaram com eles, que elas tiveram relações com eles, relações íntimas com esses homens, e que assim ela se tornou promíscua. Ela esqueceu da aliança que tinha com o próprio Deus e se
prostituiu com esses reinos e também com os seus deuses, com os seus ídolos. E aqui são, ao todo, 49 versículos que vai contar acerca de tudo o que aconteceu ali entre essas duas nações e o quanto elas foram desonradas por essas nações, o quanto seus tesouros foram levados, o quanto elas foram humilhadas por esses reinos, por esses governantes. E todo o capítulo vem dizendo que Deus tentou avisá-la, que elas estavam se enganando com esses governantes, estavam sendo desejosas pela aparência deles. E por fim ele diz assim: agora diz o soberano Senhor, visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. Quer dizer, tanto Samaria como Jerusalém se deixaram levar pelos prazeres momentâneos, se deixaram levar por alianças enganosas, abriram as suas portas para que esses governantes entrassem e vissem todos os tesouros que tinha ali dentro, e assim foram enganadas e levadas cativas para esses locais. E essas foram as escolhas que elas fizeram. Essas cidades, por meio dos seus reis, por meio dos seus governantes, seus líderes, foram escolhas que as destruíram. E o Senhor vai deixar aqui bem claro que agora elas vão pagar pelas suas atitudes. Assim acontece conosco. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para você, um plano para mim. Porém, as nossas escolhas podem nos afastar desse plano, desse projeto de vida, desse propósito que Deus tem para cada um de nós. Assim como era com a Samaria e com Jerusalém, e as escolhas dos seus governantes as afastaram dos propósitos de Deus, que era que elas se tornassem a mais fina joia ali de todo o território, e coube à destruição, ao fogo, à morte, a doenças, ao abandono. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Ele vai falar aqui também acerca da desonra ao próprio templo, as próprias leis dos cultos a Deus no templo, no santuário. Era necessário que houvesse uma purificação antes de entrar ali no templo para oferecer, para sacrificar. E ele vai dizer que no mesmo dia em que sacrificavam os seus filhos a ídolos, essas pessoas adentravam no templo sem a devida purificação, sem o devido ritual que fazia com que mantivesse a santidade do santuário. Nós vimos há poucos capítulos que Deus, ele retirou a sua glória de dentro do templo. A sua glória, Ezequiel teve uma visão e a glória de Deus ficava sobre os querubins. A glória não estava mais depositada no templo. Por quê? Por conta dessa profanação que eles fizeram no templo, da entrada sem os rituais do culto instituídas por Deus, por meio de Moisés, aos sacerdotes, que só eles poderiam sacrificar ali. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Quer dizer, Deus avisou. Deus ficou por décadas falando por meio dos profetas, e hoje Hoje nós temos a obrigação de dar ouvidos, de colocar o nosso coração nessas profecias e extrair daqui e evidenciar daqui lições espirituais para as nossas vidas. O que será que estão sendo os comportamentos que estão profanando o meu corpo, que hoje é santuário de Deus? Nós sabemos que Deus, por meio do seu Santo Espírito, habita em cada um de nós. O que é que está ainda fazendo com que eu profane esse santuário? Com que Deus esteja irado comigo? O que está fazendo com que Ele possa vir retirar a sua glória, a sua graça, o seu favor de sobre mim?
É uma reflexão que nós tenhamos que fazer todos os dias. Porque eu posso estar pecando como é inerente, eu falei há pouco, o pecado na vida do ser humano é inerente à natureza humana. Nós fomos maculados com o pecado por meio de Adão e Eva. E só que eu preciso estar à luz do Evangelho, à luz da palavra, e saber quando eu peco, me redimir e me humilhar diante da poderosa mão de Deus, pedir perdão e continuar a minha vida com o propósito de aquele pecado eu cometer cada vez menos até que ele seja totalmente extinto da minha vida, totalmente extinto das minhas práticas do meu dia a dia. E assim finalizamos a leitura aqui do Antigo Testamento e vamos para o início, o primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, que hoje essa segunda carta é para você e para mim. Sabe por quê? Porque não tem um destinatário específico. Na primeira carta, Pedro vai dizer que ele está escrevendo aos fiéis da Capadócia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia e Bitínia, Galácia, mas aqui não há um destinatário específico. Ele diz assim: Simão Pedro, que lindo ver o nome dele escrito aqui e não só falado por meio dos evangelistas. Olha lá, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele coloca a sua humildade como servo, mas se coloca também na autoridade de apóstolo de Jesus Cristo. Olha para quem que ele está endereçando: àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Você e eu estamos participando desse destinatário aqui de Pedro. Ele vai dizer que essa carta é para todos aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco a fé. Então, se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, essa carta é para você. Vamos lá. O ponto 1 vai falar sobre as grandiosas e preciosas promessas. Olha lá, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, o poder de Deus, ele já nos suportou com tudo o que necessitamos para a vida em comunidade, para a piedade. Piedade quer dizer uma conversão, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quer dizer, no pleno conhecimento de Jesus, eu vou herdar grandiosas promessas, preciosas promessas. Ele vai falar que nós temos que, dia a dia, ir aumentando a nossa virtude. Olha lá, ele vai dizer assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, além de eu ter fé, eu preciso ter virtudes da compaixão, virtudes da empatia, virtudes do amor ao próximo. A essa virtude que é ainda só espiritual, eu vou acrescentar conhecimento. Quer dizer, além da fé, além de eu ter dons espirituais, eu ainda vou agregar conhecimento empírico, conhecimento racional, conhecimento, ou seja, ler a palavra, fazer cursos sobre as escrituras. Eu preciso fazer isso para que eu me mantenha ali no ciclo de santidade, no ciclo da fé. Ao conhecimento, o domínio próprio. Quer dizer, além do meu conhecimento, eu não vou ficar esbanjando isso. Eu ter domínio próprio é eu também ter a humildade de saber que de tudo que eu ainda aprendo, eu ainda preciso conhecer muito, 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 muito mais. Para chegar, nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito, ou seja, que o nosso exemplo de Cristo, que nós temos, que é Cristo, esteja cada vez mais próximo da nossa realidade. Ao domínio próprio, a perseverança. Quer dizer, não é porque eu estou alcançando ali essa humildade, eu vou parar, tá bom de humildade por aqui, agora já chega. Não, eu preciso estar perseverando ainda mais, isso vai me trazer santidade. A essa perseverança, eu vou ainda agregar piedade. Ou seja, eu vou
ainda trazer mais piedade, mais conversão a essa perseverança. Eu vou me santificando dia a dia. Lembrando que santidade é eu estar tendo como exemplo o próprio Cristo. Eu não vou ser canonizada, não estou querendo dizer que nós vamos ser santos, não vou nunca mais pecar. Não, a santidade eu já disse, é você estar à luz da palavra e você reconhecer-se pecador, pedir perdão diariamente, se humilhar diante de Deus. E ainda ele vai dizer, a piedade, quer dizer, depois que eu ainda sou piedosa, que eu estou convertida, eu vou amar o meu próximo por meio da fraternidade. A fraternidade ligada ao amor. Esse amor fraterno para com o outro eu desenvolvo dentro das denominações, gente, em meio a pessoas. Atualmente eu estou em busca de um grupo para o qual eu quero servir. Eu estou em busca ainda, eu estou falando de mim, Isa-Penha. Eu estou em busca de um lugar que eu sinta que é ali que eu vou desenvolver o chamado que Deus tem para mim. Assim precisa ser com você. Se você está ok com a sua denominação, você precisa servir ao próximo com amor nessa denominação, nesse lugar, nessa comunidade. Eu estou em busca disso. Eu tive estou passando ainda por uma busca. Eu sempre senti que eu precisava de um outro lugar, mas eu não tinha maturidade espiritual para isso. Hoje eu me sinto preparada para sair em busca de um lugar, mas eu não sei, eu quero que o próprio Deus me mostre esse lugar. E por enquanto eu não estou servindo enquanto igreja. Isso fere o meu coração profundamente, mas eu espero em Deus que Ele em breve me mostre um lugar no qual eu possa honrar, glorificar e louvar ainda mais o nome dele. E por fim ele vai, Paulo, olha, falamos tanto de Paulo anteriormente, Pedro vai dizer que ele se considera ciente da sua morte próxima. Ele diz assim: considere importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Por isso que ele está escrevendo essas cartas, fazendo essa exortação, porque ele sente que o momento dele de partir está chegando. Em João 21, nós vimos que Jesus disse para ele que quando ele era jovem, ele cingia o próprio rim com o cinto e ele ia para onde ele queria. Mas ia chegar um momento em que outros revelariam o lugar para o qual ele iria. E Pedro entendeu que Jesus estava falando da sua morte. E ele vai dizer aqui que ele sente que está chegando o momento dele deixar o tabernáculo do seu próprio corpo e que por isso ele está exortando essa comunidade que mantenham a fé, que mantenham a piedade, o amor ao outro. Que mais que ele colocou aqui? Ter o domínio próprio, a perseverança, tudo isso que nós citamos anteriormente. Pedro está escrevendo, Paulo, olha o Paulo aqui, Pedro está escrevendo para que ele reforce na memória desses membros ali da igreja primitiva, para que eles tivessem isso em mente quando ele não estivesse lá pessoalmente mais para exortá-los. E por fim ele vai falar do testemunho dele, quando ele ouviu sobre a majestade de Jesus, ele mesmo ouviu e ele está escrevendo, isso me emocionou profundamente. Ele diz assim: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, ninguém está inventando isso, eu mesmo ouvi. Ele vai dizer ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele vai dizer, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Uau! Pedro aqui está falando quando João, ele e André estavam no monte com Jesus, que Jesus se transfigurou diante dele
deles e eles viram Elias, eles viram Moisés e eles viram o próprio Jesus e ouviram essa voz. Olha que show ouvir isso do próprio Pedro nesse primeiro capítulo da sua segunda carta, que também é dirigida a você e a mim. Eu convido a você a estar aqui no próximo vídeo para o segundo capítulo dessa preciosa carta e também para os demais capítulos de Ezequiel, que serão os capítulos de 24 a 26. Não perca o próximo vídeo, hein? Até mais!